saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa falar fundo com você, esclarecer algo mais sobre a vida cristã e te dar uma palavra que você possa levar para a tua semana e aplicá-la durante os dias. Mas antes de dar início à mensagem, nós vamos estar fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Hoje nós vamos usar o texto de Lucas, capítulo 21. Convido os irmãos para abrirem. Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 1. E olhando ele, Jesus estava olhando, Jesus estava nesse momento na sinagoga, na igreja, no templo, digo, e viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Irmão, se há um momento no qual Deus espera que o povo de Deus esteja entregue de coração, corpo, alma, na obra, é agora. Nós temos ainda a oportunidade de pregar com liberdade, mas esta não será estendida para sempre. Nós vemos as convulsões sociais, nós vemos os constantes ataques daqueles que querem tomar o poder e instaurar uma nova ordem de intolerância religiosa, e nós não podemos simplesmente ficar de braços cruzados, esperando que tudo aconteça. Até porque aquilo que não fizemos em tempo de paz, teremos de fazer em tempo de dificuldade. Então, por que não aproveitar a oportunidade? Certo? A hora é agora, o momento é já. O ministério está em plena execução do projeto de evangelismo do litoral. E existem já em diversos estados cartas acumuladas para serem enviadas pelo correio. Essas cartas têm que chegar até as pessoas que Deus escolheu, que Deus permitiu que elas viessem até nós, viesse o conhecimento dessas pessoas até nós. E para isso são necessários meios. O ministério já está em cerca de 20 países, estamos querendo chegar aos mais de 200. E para isso são necessários meios. Deus ideou o sistema de dízimos e ofertas para que a casa do tesouro fosse provida e houvesse o mantimento, ou seja, a verdade da Bíblia chegasse até as pessoas. Esse é o pão espiritual. Lembrando que eu não vivo do Evangelho, eu sou ofertante e dizimista como você, então não estou pedindo nada em causa própria. A causa é do Senhor e todos nós colaboramos com ela. Amém? E vamos avançar, porque esta causa há de vencer. Meus queridos irmãos, além disso, nós estamos com o projeto nas redes sociais. O projeto já está avançando, né? Foi feito um primeiro piloto, depois foi feita uma segunda etapa e tem sido um sucesso. Como eu tenho dito a vocês, com R$50 temos alcançado 25 mil pessoas aproximadamente. Acho que o número era esse. Eu falei na outra semana. Eu não estou com os números claros aqui na mente, mas a ordem de grandeza é essa. Então, meus queridos irmãos, nós temos como fazer o trabalho. Agora, é necessário mais engajamento. Na semana passada, nós lançamos uma proposta onde vocês todos, os que estão aqui na sede, vocês que nos assistem online, vocês podem fazer com que o evangelismo chegue direto às almas. Você nem precisa mandar dinheiro para nós, já comentei isso.
Você pode pedir o boleto do Facebook para pagar o evangelismo na região tal. E nós mandamos o boleto para você. Mas eu acredito que, em virtude, né, das amplas possibilidades que nós temos de evangelismo, Deus espera um maior engajamento. Portanto, vamos fazer mais. Nós não podemos nos comparar com quem não faz nada. Nós temos que nos comparar com o que poderia ser a nossa vida se nós tivéssemos entregue tudo nas mãos do Senhor até o momento. Então, meus queridos irmãos, vamos fazer o trabalho. Além disso, o Ministério produz vários materiais para apoiar o evangelismo. Esses materiais, alguns eu tenho aqui em mãos, vou mostrar, mas existem outros, são mais de 10 temas. Você que tem interesse de fazer o trabalho na tua vizinhança, com os conhecidos, colegas de trabalho, parentes, etc., entre em contato. Estão aqui alguns folhetos. Você pode depois perguntar quais são os títulos. E você também pode contribuir de outras formas. Nós estamos em pleno projeto em vários países e para que o projeto avance é necessário que muitas pessoas cooperem. Então, meus queridos irmãos, está dado o recado. E você, cujo coração tem sido tocado a apoiar esta obra, você cuja mente Deus já convenceu que esta obra é dele, entre em contato. Nós vamos poder te falar como fazer, tá? Nossos dados são o número de WhatsApp 55 para quem está fora do Brasil, aqui no país 41 99509 8425. Vamos nos colocar em pé e aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, Criador dos céus e da terra, nós queremos apresentar ao Senhor as humildes contribuições entregues à Tua salva, pedindo que o Senhor as abençoe, para que, por meio delas, a missão de evangelizar a todo mundo seja cumprida. O Senhor é aquele que multiplicou os pães na mão de Jesus.
multiplique também os recursos, ó Deus. Pedimos que abençoe os dizimistas, os ofertantes, todos aqueles cujo coração o Senhor inclinou à tua obra. Abra a porta a todos eles segundo o que for necessário. Abençoe, Senhor, as missões, aqueles que estão trabalhando na linha de frente. Que o teu Espírito possa ser derramado sobre eles e eles possam empreender e obter sucesso no ganho de almas. Amém. Abençoe, ó Deus, os trabalhos na igreja sede, o projeto de evangelismo do litoral e todas as demais iniciativas. Que os teus santos anjos acompanhem os teus servos na terra e os guiem. Venha estar conosco, Pai, nesta hora de estudo da tua palavra. Venha falar conosco, nos ensinar, para que possamos andar nos teus caminhos e observar a tua lei. Abençoe o teu povo, ó Deus. Dê ao teu povo o coração aberto para receber a palavra e usa-me como teu instrumento, de modo que o Senhor Jesus tenha plena liberdade de falar ao teu povo por meu intermédio. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje, sejam bem-vindos, é Conflito Interno. Conflito Interno. Eu vou anotar aqui. O nome é autoexplicativo. É o conflito que eu tenho dentro de mim. A Bíblia nos apresenta o conflito interno em duas etapas diferentes da vida. Uma etapa é antes da conversão e a outra etapa é após a conversão. Todas as pessoas têm conflitos internos, independente da sua fé, da sua experiência, do meio onde vivem. Agora, qual é o resultado do conflito interno? Isso varia. Muda bastante da pessoa antes da sua conversão para a pessoa após a sua conversão. E nós vamos primeiro apresentar dois versos que exemplificam cada uma das situações. O primeiro deles exemplifica a situação da pessoa antes da conversão. Nós o encontramos em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Alguns versos lidos aqui abrangem a situação de qualquer pessoa na Terra, independentemente de ela conhecer o que está na lei ou não. Outros versos já abrangem a pessoa que conhece a palavra. Mas a classe de pessoas é a mesma. Pessoas ainda não convertidas. O que acontece? Há um conflito interno. O conflito é entre o bem e o mal.
Eu me lembro quando eu era criança, às vezes a mãe falava, olha, se fizer tal coisa vai apanhar. O que acontecia? Eu apanhava. E às vezes ficava comigo, poxa, mas eu não consigo fazer o certo, aí chorando e tal, né? Eu não via como poderia conseguir fazer o certo, embora eu quisesse. E houveram dias em que eu acordei e pensei, não, hoje eu vou fazer tudo certo. Aí daqui a pouco, como eu era muito peralta, já escorregava. Então, veja, o que isso exemplifica o fato de que nós temos um conflito entre o bem e o mal, e esse conflito é interno, ele está dentro. E antes da conversão, vou colocar aqui, antes da conversão, a vitória, ela é do mal. Ou da carne. Que é a mesma coisa, né? Por quê? O mal é o inimigo instigando, quer dizer, o demônio, o anjo mau, falando, insistindo, apresentando a tentação, etc. Mas a carne é aquela que consente, é o eu, né? Eu gosto, eu quero, né? Então eu vou fazer, eu vou me dar esse prazer porque eu mereço. A gente já ouviu isso, né? Tem até empresas que exploram essa questão, né? Ah, produto tal, porque você merece. E às vezes o produto é horrível, assim, faz mal e tal, mas porque você merece. Você merece o quê? Não, merece a sensação que ele traz. Então, o que acontece? Existe o conflito, a pessoa até pode lutar, alguns não lutam. Então, eles estão andando ali e tal, mas sabem que aquilo é errado e aquilo fica... Tem outros que já tentam lutar com mais força, mas uma coisa é comum a todos acabam perdendo, cedo ou tarde. Tem muita gente que fala do autodomínio. O autodomínio não é uma força onipotente. Por mais que a pessoa tenha autodomínio, dependendo da situação onde ela estiver, esse vai falhar, não vai vencer. É preciso de algo mais do que o querer, do que a decisão. A Bíblia fala que Deus opera em nós não apenas o querer. Porque se ficasse só no querer, nada seria realizado. Já pensaram vocês se eu dissesse assim, irmãos, eu quero construir uma casa. E na semana que vem, eu quero construir uma casa. E daqui a 2 anos, eu quero construir uma casa. E não sai do querer. Eu vou dormir no relento. Né? Porque não sai do querer. Então, além do querer, tem que ir para o realizar. Pôr a mão na massa. Certo? Comprar tijolos, cimento, etc. Construir. E a Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 2, capítulo 2, digo, versículo 13. A Bíblia diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, a Bíblia propõe uma experiência que vai além do declarar que sou cristão, além do dizer que aceito a Jesus, além do dizer que quero fazer o bem. Não. A Bíblia propõe uma experiência onde efetivamente eu realizo o bem. Onde efetivamente eu me comporto como Deus queria. Eu me posto com firmeza nas diferentes situações, de modo que o meu testemunho é visto pelas outras pessoas, em qualquer ambiente. Esta é a proposta do Evangelho. E aí nós vamos para o livro de Gálatas, e nós vamos ver a experiência do conflito interno, mas da pessoa que já se converteu.
Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, agora eu vou falar o sinônimo, e não cumprireis a vontade da carne. Verso 17. Porque a carne luta, milita ou cobiça, depende da versão da Bíblia, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Está o ringue ali, dentro da minha mente. O Espírito de Deus é a voz da consciência, certo? Falando, olha, isso não. E por outro lado, o eu. Estes opõem-se um ao outro. Só que daí diz assim no final: para que não façais o que quereis. Olha que diferença. Lá em Romanos 7, ele fala assim, olha, o que eu quero, né, eu quero fazer o bem e não consigo. Agora aqui ele fala, a vontade do eu você não faz mais. Porque você não faz o que você quer. Você faz o que o Espírito de Deus te guia a fazer. Então, aqui, depois da conversão, quem vence é o bem. Você é guiado pelo Espírito. Agora, para que ninguém entenda mal essa expressão, vamos ler o próximo verso. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Entenda-se, não sois condenados pela lei. Ou estáis em harmonia com a lei. Se você é guiado pelo Espírito, vai fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, é isso. Ah, mas então eu não sou guiado pelo Espírito. Nossa, que desespero e tal. Gente, vamos parar aqui para avaliar. O Espírito milita contra a carne. O Espírito está falando, não está? O que eu preciso fazer? Cooperar com ele. Só isso. Ah, e a partir de agora vai ter vitória. Ah, mas como eu não consigo? Porque eu sou muito fraco, olha aqui, ó, eu tenho uma tendência para o errado, para o mal, e nada faz com que eu me incline para o certo. Tudo bem, só que a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus atua na minha vida e eu permito, há uma reversão da tendência. Abram lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Está falando de inclinação, né? Ou pode estar inclinado para um lado, ou inclinado para o outro lado. Inclinado para o lado do pecado, ou inclinado para o lado da justiça. Inclinado para o lado do eu e da carne, ou inclinado para o lado do Espírito de Deus. Continua. Versículo 6. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quando o Espírito de Deus habita na vida da pessoa,
ele vai reverter essa tendência. E aí ela vai vencer. E aí no conflito interno, quem vai vencer é o bem. Essa pessoa vai ser guiada pelo Espírito, vai ser obediente à lei. Obediente aos mandamentos. Porque a lei é a lei dos mandamentos. Ah, mas na minha vida não é assim. E eu já aceitei Jesus, sei que ele já atuou na minha vida e tal, mas eu estou sempre, parece que indo para o lado errado. O que está faltando então? Abram lá em João capítulo 6, versículo 63. João 6, versículo 63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras de Deus são Espírito. Então vamos lá. Vocês já pararam para pensar no conceito de porção do Espírito? Ou quantidade do Espírito de Deus que atua na tua vida? O vento, o Espírito é comparado com o vento, certo? Mas nem todo dia que tem vento dá para soltar pipa, principalmente se a pipa for pesada. Quem já soltou sabe disso, né? A pipa, a pandoga, a raia, cada lugar tem um nome, digo, papagaio, enfim. O que acontece? No dia onde o vento existe, porém ele é muito fraco, você fica tentando soltar a pipa, você puxa, daqui a pouco ela cai. E essa pode ser a sua vida, de repente, ou a minha, né? Tem pouco do Espírito de Deus. E aí, mas por que tem pouco? Bom, a palavra é Espírito. Quanto que eu leio da palavra por dia? Ah, não, meu dia é muito complicado, mas eu consigo. Pelo menos uns 2 versos por dia eu leio. Ah, tá bom, 2 frases, entendi. 24 horas de tempo e 2 minutos dedicados para ler a palavra do Senhor. Quanto de vento vai ter na tua vida? Né? Aquele que no dia de calor você fica, bem podia circular um pouquinho mais, né? Né? Agora, vocês já pararam para pensar o que seria da nossa vida se nós fizéssemos um propósito com Deus de, por exemplo, olha, eu não saio de casa antes de ler a palavra durante 40 minutos. Eu vou repetir, né? Já pararam para pensar o que seria da nossa vida se nós fizéssemos um propósito de não sair para as atividades antes de ler durante 40 minutos a Bíblia? Ai, muito! Peraí. Quanto tempo dura uma aula? Uma aula só. 60. 45 a 55 minutos. Uma aula, até de criança. A criança vai para a escola, primeira série, certo? Tem uma aulinha lá. Quanto tempo ela vai ter de aula? 45 minutos de cada matéria. De cada matéria. Poxa, será que não dá para considerar a Bíblia como uma matéria das nossas vidas? Né? Então, sabe, qual é a causa da fraqueza da igreja? É a ausência do Espírito. Porque o Espírito reverte a inclinação. Se eu der a devida atenção à palavra do Senhor, né? Irmãos, não preciso temer o meu dia. Vou ter força. A vitória vai vir. Entende? O que acontece é que o diabo, ele é astuto, né? Então ele já bota um monte de compromisso para você. Aí você fala, nossa, nem sei como vou fazer pro dia de amanhã, tem tanta coisa. Como é que vai ser? Não, tem que acordar 5 da manhã. E já sair correndo, porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E que horas você vai chegar em casa? Não, 11 horas, sei lá, nem tem horário para chegar. E aí, chega em casa, dorme, né? Nem vê nada. Irmãos, o inimigo é astuto.
Ele sabe que a maior preciosidade que nós temos na nossa vida é o tempo. Falando em linguagem de empresário, é o maior ativo que nós temos, é o tempo. O tempo tem que ser bem administrado. Porque se ele for mal administrado, ele passa, ele não volta. E o tempo tem que ser usado para que nós possamos fazer com que muito vento sopre na nossa vida. Estudo da palavra. Agora, qual estudo? Não é estudo para provar que o fulano daquela outra igreja está errado. Não, eu vou achar os textos aqui, ele vai ver só. Né? Isso não vai trazer edificação. Né? O estudo da palavra tem que ser para Deus falar comigo. Senhor, venha falar comigo hoje. Eu quero instruções para a minha vida. Fale comigo, Senhor. E também não tem a ver com, não, o tema que eu mais gosto na Bíblia é isso aqui. Então todo dia eu já vou direto nesse capítulo aqui. Eu gosto de salmos. Então toda vez eu vou ver um salmo novo. Sabe, Deus não é o meu auxiliar, Ele tem que ser meu guia. Então é orar e pedir para Deus, Senhor, fala comigo hoje. O que o Senhor tem para mim? Né? Me fala alguma coisa na palavra. Né? O que o Senhor quer que eu aprenda? Me coloca como aluno. Então, a pessoa que recebe o Espírito aqui, ela tem algumas características. Vamos lá. A posição dela diante de Deus é aluno, não professor. Certo? Segundo, ela lê o que Deus quer. Portanto, antes de ler, pergunta em oração. Porque não adianta também, Senhor, abençoe meu estudo do Apocalipse. Aí Deus está sendo meu auxiliar. Não é assim? Senhor, abençoe os meus planos. Vem atrás, Senhor. Por favor, vem atrás. Né? Não adianta isso. Pergunta o que Deus quer. Tá lá no cantão. E outra coisa que também é importante, é o mais importante até, né? Aceita o que ele fala. Balaão foi consultar a Deus. Deus falou, não vai para amaldiçoar o povo de Israel, não vou com você. O que ele fez? Foi. Adiantou? Adiantou consultar a Deus? Não adiantou. Então, nós precisamos nos colocar em comunhão com Deus. Submeta-se ao que Deus diz. Mas não tem mais. Quem que sacrificou o filho por você? Então ele te ama, ele sabe o que ele está pedindo. Né? Ele quer o teu bem. Então o que acontece? Se você dedicar o tempo suficiente, o que vai soprar na tua vida é aquele vento de inverno lá que todo mundo já fala, pai, vamos soltar a pipa? Qualquer pipa sobe. Né? Então é assim, aí a tua vida vai subir. Não estou falando a vida financeira, né? Ninguém me confunda, ninguém me entenda mal aqui. Que vai subir a tua vida espiritual. Você vai estar edificado. Você vai ter o bom perfume de Cristo na tua vida. As pessoas vão ver que você é um cristão. E aí na prática, como é que isso vai se materializar? Muita gente não entende isso. Eles acham que vida cristã é uma coisa quando é outra. Eles acham que vida cristã é quando está todo mundo sorridente, está tudo certo na vida deles, não tem nada errado, contas pagas, tal, né? Família vindo toda arrumadinha para a igreja, no dia do culto, feliz, contente. Deus está conosco, uma maravilha! Aí amanhã morre a avó. Por que Deus fez isso? Ela estava tão saudável, tão boa, né? Então peraí, mas então você estava firmado, não era na rocha, né? Aí começa a reclamação, o murmúrio e tal. O apóstolo Paulo estava firmado na rocha. E ele dá evidências do que significa essa experiência.
Por exemplo, se nós abrimos em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo... Perdão, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós, 1 Coríntios 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele compara isso com a disciplina do atleta. Para alguém chegar lá naquelas finais da Olimpíada, do atletismo mundial e tal, aquilo tem uma história de anos de disciplina severa, de abnegação, de negação de muitos prazeres. Um atleta, ele não tem aquela possibilidade de comer o que ele quer na hora que ele quer, certo? Não pode, porque senão ele não vai desempenhar adequadamente. Ele tem que se abster de muitas coisas. As horas que ele passa lá na pista treinando são muitas. Então, para fazer isso, ele deixa de fazer uma série de outras coisas. O encontro com os amigos no dia tal, que o pessoal vai ficar até meia-noite, 1h, ele tem que dormir cedo, porque senão no outro dia ele não vai render. Eu me lembro de ter conversado com uma pessoa, ele foi 8 vezes campeão brasileiro de ciclismo. Ele falou assim, ele já tinha lá seus 28 para 30 anos na época, e ainda andava bem. E ele falou assim, eu nunca dormi depois de meia-noite. Em 28 anos, pense. Entende como é a coisa? Quer dizer, ele passou pela fase de jovem, adulto e tal. Para quê? Não, só para ganhar as competições lá. E na vida espiritual? Nós temos conflitos? Claro que temos. E o atleta de tudo se abstém. Nós temos um prêmio. Paulo falou, correi de tal maneira que o alcanceis. O prêmio é a vida eterna posta diante de nós, de eterna juventude. Estar com Cristo e com Deus, poder realizar tudo o que quiser e ter eternidade para realizar. E ter vigor. Agora, nós devemos correr como quem quer alcançar o prêmio. Mas às vezes não tenho vontade e tal. Mas às vezes o problema jaz na base, né, que está aqui. Eu não tenho contato com Deus, aí eu tenho vontade de fazer aquilo do ambiente onde eu estou inserido, né? Então, eu tenho 24 horas por dia. Eu dedico 23 horas e 58 minutos, né, para as atividades aqui do mundo. Então, a minha vontade vai estar aonde, irmãos? Não é muito difícil de concluir, certo? Agora, se eu me dedicar a fazer a vontade do Senhor, a minha vontade vai estar aliada à de Cristo. Isso é uma coisa que, graças a Deus, Deus vem construindo na minha vida. Eu falo construindo porque nós somos seres que sempre estamos em construção no sentido espiritual, né? Eu estou lá na minha atividade, de repente tem alguma coisa relacionada à obra, o pessoal pede, faça isso, responda esse irmão, analise isso e tal. Poxa, parece que já vem uma chave na minha mente, esquece o resto, a prioridade é isso. Paro tudo e vou fazer, depois dou sequência nas atividades. Às vezes tem dia que eu falo, nossa, mas daí quebra tudo as atividades. Falei, mas a obra de Deus tem prioridade. Mas isso é uma coisa que Deus vem construindo. E ela também pode ser destruída. Tem mais isso também. Não quer dizer, já chegou ali, tá? Não tem nada disso. Nós temos que lutar. Como o atleta faz. Tanta gente busca ser boa em alguma coisa. E para ser boa, sofre. Estava falando com uma pessoa aí.
Ele comentando, não, porque eu para fazer o meu curso lá, tive que me abster de outras coisas, tive que deixar outras coisas, né? A família sofreu consequências e tal. É assim, na vida é assim. Tem gente que às vezes para conseguir um título, né, dá tudo o que tem. Às vezes para conseguir uma boa educação, né? Não, quero ir numa escola americana, vai pagar não sei quantos $1000 lá, a pessoa junta dinheiro, faz o que for. Às vezes é por outra coisa. Não, é porque é a minha cirurgia de estética, e sei lá, cada um tem a sua meta, certo? Mas tá, e vamos deixar essas metas de lado, vamos falar da vida eterna. Em relação à vida eterna, isso faz parte das tuas metas? Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Há uma luta interna aqui, não há? Sim. Claro que há. Reduzir o seu corpo à servidão. O corpo está pedindo outra coisa, mas ele está ficando escravo da minha mente. A minha mente guiada pelo Espírito de Deus. Onde Deus está falando, filho, o caminho é aqui. Puxa, tá bom, vamos lá. Oração, né? Força, vamos avançar. Ah, mas eu não consigo ver bem nisso aqui. Não consigo ver saída. Bom, mas o caminho é esse. Quando você entra num túnel muito comprido, você não enxerga a luz do fim do túnel ao entrar nele. Já aconteceu isso com vocês? E aí você anda, e se o túnel é comprido, vai dando até uma sensação estranha, porque, puxa, tudo escuro, fechado, né? O ambiente do túnel é um ambiente, assim, não convidativo, ele é repulsivo. Né? Parece que a montanha quer te cuspir para fora. Mas se você persevera, lá na frente você começa a ver a luzinha do fim do túnel, e a luz vai crescendo, e finalmente você sai e está no ar livre de novo. Então, isso acontece na nossa vida espiritual muitas vezes, muitas mesmo. Satanás apresenta diferentes tentações, N circunstâncias e situações. Cada um tem os seus pontos fracos, e Satanás sabe como atuar. E esses pontos fracos são para nós como entrada, às vezes as tentações, digo, elas são como a entrada no túnel. E Deus nos indica qual é o caminho, porque a estrada a gente consegue ver. Normalmente o túnel é iluminado, né, e tem as marcas no piso. Então nós sabemos qual é a direção certa. A questão é perseverar. Mas aí o diabo vem para nos desanimar. Não adianta, você já está cansado. Poxa, você não vai dar esse prazer para você. Uma vez só, não tem problema. Né? Olha, todo mundo faz, só você que não. Olha a tua situação, você não tem nada. Você não tem, né? Quem que está com você? Ninguém. Então o diabo põe tanta coisa, né? O diabo falou para Jesus também. Olha, ninguém vai dar a mínima para o teu sacrifício, você está aqui se matando. Quem que está aqui olhando hoje? Até os teus discípulos, ó, os mais próximos, está todo mundo dormindo. Um deles vai te trair, o outro vai te negar. E aí, o que Jesus fez? Ele olhou para a meta. Ele olhou para a meta, ele buscou em Deus forças, aí Deus mandou o anjo, e o anjo mostrou para ele a meta, e ele continuou. Qual era a meta? Está lá em Isaías 53. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou nós vivemos no plano espiritual, ou nós não vivemos. Não existe meio termo. E o viver no plano espiritual é estar constantemente ocupado com a salvação das almas e com o contato com Deus. Né? Tem conflito? Tem luta. Às vezes é terrível a luta. Mas se nós perseveramos, aos poucos a gente vai vendo que a luta que hoje era muito forte, amanhã já é um pouco mais fraca. E assim por diante. Eu, quando era pequeno, eu ganhei um joguinho. Não são como os joguinhos de hoje, né? Era um joguinho assim que ele tinha o tamanho de um celular. A tela dele era a mesma tela daqueles relógios Casio, assim, aquela tela cinza. Tinha o escrito era em preto, né? Desenho. Ele fazia um barulhinho, pi, 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 2 botõezinhos e ele ficava lá. No primeiro dia que eu ganhei o joguinho, nossa, eu só tomava, a gente fala, né, só levava ferro, né? Não passava da primeira fase, não conseguia. Mas daí ia pegando o jeito e tal, né? Chegava uma hora que ia embora, tá? Passava a primeira fase, passava a segunda. Vencer a máquina parecia algo simples, até zerar o joguinho, né? Então isso acaba ilustrando um pouco como funciona a nossa mente. Então a mente, por exemplo, nesse caso, ela teve que vencer a máquina.
A máquina tem lá um programa. E você até descobrir como funciona esse programa e como é que você vai vencê-lo, né? Você vai passar pela lateral aqui, demora um pouco. Mas depois que você descobre, aí a segunda, terceira vez são fáceis. Pega alguém que joga muito um jogo e põe ele para jogar, né? Parece que tudo é fácil. Eu lembro uma outra vez, quando eu era pequeno, e depois eu perdi o hábito, né? Mas quando eu era pequeno, eu lembro que no shopping eles colocaram assim, nossa, o máximo, né? Tinha uma máquina de um carro de corrida. E aí você virava, quando você virava, o carrinho virava com você, né? Então eu achava, nossa, que máximo. Menino gosta de carro, né? Então e o carrinho tinha acelerador e freio. Não lembro se tinha marcha. E aí eu cheguei lá, como assim, era caro e a gente não tinha dinheiro assim, né? Daí eu fui ver alguém jogar. O cara botou uma fichinha e o cara foi, acho que eram 14 fases. O cara pegou como se estivesse dirigindo no bairro, né? Passou pelas 14 fases, acabou o jogo, daí ele foi embora. Eu falei, nossa, que legal, vou fazer igual, né? Comprei uma ficha, fui lá. Não sei se eu passei da primeira fase, né? Ele estava habituado já, né? Ele sabia como vencer, eu não. Então, irmãos, a mesma coisa na vida espiritual. Ah, fui derrotado, não desanime. Mas agora você sabe o caminho da vitória. Treino, né? Qual o treino? Na palavra, né? Olha aqui, ó. Vamos dar prioridade à palavra. Vamos estudar mais a Bíblia. Vamos deixar o Espírito de Deus nos encher. Não vamos ter só uma brisa, vamos ter um poderoso vento nas nossas vidas. E aí a nossa vida vai subir como aquela pipa. Nós vamos ter vitórias. E vamos daí ter força para subjugar o corpo e reduzir a servidão. A luta, o conflito interno para o crente convertido é um chamado à oração. Um chamado ao estudo da palavra. E aí ele vai vencer. Agora, existe esse outro caminho aqui. Os israelitas estavam no deserto. Existia a turma da murmuração, né? Tudo era motivo para murmurar. Ah, nós estamos nesse deserto, o deserto é ruim, só tem maná para comer, etc, etc, etc. Pois é, mas tinha outros que entendiam diferente. Caso de Moisés, né? Moisés agradecia a Deus por estar ali. Que bom, nós estamos em direção a Canaã, vamos chegar. Então ele olhava a meta. Qual é a tua meta? Qual é a tua meta? Não vou pedir para cada um falar para mim, porque a verdadeira meta que você tem, ou você já sabe, ou se não sabe, basta você avaliar os teus últimos meses e ver atrás do que você tem corrido. Essa é a tua meta. Certo? Porque Jesus fala que nós somos conhecidos pelos frutos. Então, os frutos vão determinar, né? Por exemplo, nos discípulos de Jesus, 12 eram os discípulos. Mas a meta de todos era a mesma? A meta de Judas qual era? Se você perguntasse para Judas na igreja, o que ele ia falar? Vamos lá, se você perguntasse, por exemplo, hoje, né, os 12 discípulos de Jesus sentadinhos aqui. Você perguntasse, qual é a tua meta? O que Judas ia falar? Poder ajudar os pobres. Não, irmãos, está faltando discernimento. Olha só. Judas alguma vez falou que a meta dele era dinheiro? Não. Nunca falou, irmãos. Então, se Jesus perguntasse para os seus 12 discípulos qual era a meta deles, o que Judas ia falar? Ah, minha meta é a vida eterna, Senhor, é o teu reino. Afinal de contas, Judas não era um dos discípulos? Judas também não recebeu o poder de curar? Judas não foi um daqueles que foi enviado de 2 em 2 para fazer o trabalho missionário? Não foi? Não era um dos que andava mais próximos do mestre? Então qual era a meta aparente de Judas? Salvação. Né? A vida eterna, o reino de Deus. Mas qual era a meta verdadeira? Era demonstrado pelas ações.
Por isso que as ações demonstram qual é a nossa verdadeira meta. E isso serve em 2 vieses. Ah, puxa, que pena, estou tão triste, eu caí hoje e tal. Tá bom, mas não pense que você está afastado de Deus, que você não tem andado com Deus. Olhe para trás. Ah, não, eu vim andando com Deus. Falei, então você escorregou.